Então, eu acho que a grande dificuldade é perceber como fazer esse jejum, como, né, fazer essa abstinência. É interessante que 33 dias não é para qualquer pessoa. Sim, sim. 3 dias não é para qualquer pessoa. Aí eu gosto nesse sentido do livro do Richard Foster, Celebração da Disciplina. Sim. E o Richard Foster ali, além de ser teórico, né, ele é bem prático assim depois, né, na argumentação dele de como a pessoa deve fazer. E ele diz então que a pessoa deve começar num ritmo, né, brando, né, para que ela não cause nenhum mal ao seu organismo. Então que a pessoa deve começar jejuando algumas horas e sempre acompanhada da oração, da leitura bíblica. Depois que a pessoa então tire meio dia, depois um dia, e que a pessoa vá acostumando o seu organismo para que ela possa então fazer jejum mais prolongado. É legal também que ele ensina como você quebrar o jejum, né, com refeições leves e tal. Então acho que é um livro interessante. De repente, verdade. Celebração da disciplina com Richard Foster. Isso, é publicado pela editora Vida. Mas o que para você hoje? A pessoa fala assim, eu nunca jejuei, pastor Vinícius, eu posso jejuar só de Coca-Cola, só de chocolate. Uhum. O jejum de total, sem água, vai ser mais poderoso do que aquele que não é. E para que eu vou jejuar? O que eu vou ganhar com isso, entendeu? Assim, normalmente, a gente, um exemplo, Daniel jejuou tirando algumas delícias do seu cardápio, né? Então a gente vê que existe, né, uma argumentação nas Sagradas Escrituras para que a pessoa tire algumas delícias do seu cardápio a fim de jejuar, né? Então o texto bíblico diz lá em Daniel 1:9 que ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Então existiam algumas refeições ali, né, dentro da possibilidade dele, que ele decidiu se abster para fazer uso apenas, né, de legumes e vegetais. Então a pessoa pode fazer isso? Ela pode de repente, né, restringir, né, o seu hábito na refeição para que ela possa jejuar, ela pode fazer isso, né? Mas ela também pode decidir fazer um jejum integral, né? Tirar, vamos supor, a refeição da manhã para dedicar-se à oração, para dedicar-se à leitura bíblica, né? Eu acho importante frisar que o jejum sem a oração... Ele é dieta. Ele é dieta, né? Porque a razão de nós estarmos jejuando é a busca de Deus, ou seja, nós nos abstermos de algo para nos alimentarmos do pão verdadeiro. Agora, tem dois lados, né? Tem 2 pontos. Por exemplo, aquilo que nos constrangeu e não é que veio um sentimento de culpa, mas bateu um sentimento de que somos tão devedores que não conseguimos pagar essa dívida. Sim. E o máximo que nós podemos fazer é nos consagrar a Deus, ou consagrar a nossa vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim. E isso através da oração, do jejum. Então aquilo nos levou, ninguém pediu. Sim. Mas pode acontecer de uma situação oposta, a pessoa, não, eu não consigo jejuar, mas não, eu vou forçar, porque eu quero buscar Deus. Sim. Então eu vou submeter o meu corpo a uma disciplina. Sim. E aí eu vou jejuar e vou orar, mesmo que eu não esteja querendo. Sim. Isso também é possível? Sim, sim, isso é possível. Isso é possível. Paulo diz, né, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não seja achado por falta. Que é uma decisão, né? Exatamente. Então, um exemplo, eu me lembro, alguns anos atrás, que eu estava vivendo um momento muito difícil, né, na questão do pecado na minha vida, no sentido da luta contra o pecado mesmo, né, percebendo assim uma resistência muito intensa no meu coração, né, o pecado me pressionando mesmo. Eu me tranquei no meu quarto, fiz 3 dias de jejum, falei assim... Você ficou 3 dias trancado no quarto fazendo jejum. Falei assim, eu preciso de vencer a minha vontade, mas eu não estou conseguindo sozinho, então eu preciso do poder de Deus. E aí eu me tranquei no meu quarto e fiz 3 dias de jejum. E como é que foi, Vinícius? Você difícil, sumiu, né? Foi difícil, foi difícil, porque, em primeiro lugar, quando você se tranca a fim de buscar o Senhor já é difícil, porque a gente vive num mundo que a gente é tomado pelo entretenimento, né? Então, toda hora a gente está querendo ter contato com o meio externo. Por mais que você esteja sozinho, você tem TV, você tem rádio, você tem televisão. A internet possibilita isso, né? A globalização. Então já foi difícil por causa disso, né? Segundo, foi difícil porque a carne não quer, né?
Então, essa vontade natural que a gente submete à vontade do Espírito, ela não quer. Ela não quer passar por esse desconforto, né? De ficar sem alimentação, muito menos de ficar ali trancado. Mas eu gosto de uma frase do pastor Márcio, eu penso que essa frase dele tem total sentido, né? Esses tempos, eles começam com uma obrigação, mas eles acabam se tornando um deleite, né? Então, assim, eu vejo assim, que há um momento em que você, parece que eu não teria como assim, mensurar isso biblicamente falando, mas na minha experiência, parece que há um momento que você rompe uma barreira, e quando você rompe essa barreira, então tudo aquilo ali se torna muito mais fácil, né? Parece que até aquele momento ali você está mesmo, né, se colocando, guerreando, isso. Né? Mas há um momento que parece que a força do Espírito vem, te envolve, e aí já não há mais essa, glória, essa barreira, né? Você rompe isso. Exatamente. Para você começou ali. Exatamente, exatamente. Eu vejo isso também na vida de Moisés, né? Como poderia Moisés ter permanecido 40 dias no monte se a graça do Senhor não tivesse... A gente está caminhando para o final do programa, mas olha, estudando, eu gosto muito do tema liderança. E ontem, de madrugada, eu fiquei lendo só esse capítulo 30 de 1 Samuel. Na batalha de Ziclag, quando Davi volta, ganhou a batalha, volta com seus soldados, mas quando ele chega na sua terra, a esposa tinha sido levada, os filhos tinham sido levados, as famílias, os bens e também dos seus soldados. E aí Davi enfrenta um dilema, porque aquilo que ele cuidava, a família dele, os bens tinham sido levados. Ou seja, os mais próximos dele foram embora, ele precisava salvar aquelas pessoas. Mas os seus soldados também perderam as famílias e ele precisava cuidar dos seus liderados. E aí surgiu outro problema, que alguns dentro dos seus soldados, diz o texto, que começaram a falar mal de Davi, que era culpa dele, por isso que aquilo tinha acontecido. Então Davi tinha que dar uma satisfação, Davi tinha que resolver um problema, Davi tinha que se preocupar com a sua casa. E aí de repente eu parei e falei assim, o que Davi vai fazer? O que eu faria? Porque às vezes a gente vive uma pressão profissional assim, a nossa liderança cobra resultado e aquela coisa toda e pressiona. Sim. Em casa a família sente isso e a família, nós precisamos de você, queremos mais tempo com você. E do outro lado os liderados também pressionam, desse jeito nós não vamos continuar. E aí eu pensei assim, onde eu vou me dedicar mais? Para quem eu vou dar mais tempo? Para o meu chefe, para o meu líder, para o meu supervisor, para o meu gerente, para o meu diretor, para a minha família, minha casa que cobra, para os meus liderados? E aí a resposta de Davi é muito interessante, que Davi se ausentou e foi buscar no Senhor. Sim, o que devo fazer. E aquela história assim, quando a gente está numa pressão que exige resposta imediata da gente, a melhor coisa é a gente investir em nós mesmos e ir buscar resposta em Cristo. Sim. Foi isso que você fez, né? Sim, sim. E aí você tem para dar. O pastor Márcio fala muito com a gente o seguinte, ninguém que tem um coração vazio consegue preencher a sede do outro que ele tem de Deus. Sim, com certeza. Eu percebo assim, como que tem sido um tempo assim, de muita transformação. A começar na minha vida e a transformação que o Senhor tem feito a partir da minha vida, né? Eu sei. Eu vejo uma mudança no meu temperamento, eu vejo uma mudança nos meus valores, eu vejo muitas mudanças. Cristo pode transformar a cultura. Sim, de fato. A nossa e a externa. Exatamente. Vinícius, muito obrigado. Charles, a gente está encerrando. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Você que está em casa, eu quero te agradecer pela participação, que você seja desafiado, inspirado a buscar a Deus intensamente. Se tem esse constrangimento na sua vida, busque por alegria. Mas se não tem, busque por decisão. Porque aquilo que se torna, em alguns momentos, como obrigação, vai se tornar um deleite na sua vida. Se você desejar conversar sobre isso, pode enviar um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br.